O cuidado de Deus era para que os filhos de Israel não se misturassem com os sidônios. O que fez Acabe? Casou com Jezabel. A primeira coisa que, quando o rei Acabe, ele foi constituído como rei e casa com a Jezabel, a primeira coisa que ele fez foi tirar dentro do templo as coisas sagradas e introduzir o poste ídolo, quer dizer, algo, uma estátua, uma imagem, levando o povo a adorar o Deus dos Sidônios. E esta mulher, com seus ensinamentos malignos, perversos, porque na história da Bíblia não há uma mulher mais perversa do que a Jezabel. Ela levou uma cultura do Sidônio lá para o povo de Israel, introduzindo a prática da adoração aos deuses falsos. E logo o rei Acabe, ele estabelece ali em Israel 450 profetas, adoradores de um Deus chamado Baal. Contaminou. Se tem uma coisa, amada igreja, que nós temos que ter cuidado. Sabemos que vivemos em uma geração perversa. Sabemos que, como diz a Bíblia, que o mundo jaz o quê? No maligno. Não é que o mundo é do maligno, não é que o mundo é do diabo. O mundo significa, na palavra grega, cosmo, sistema. O sistema é um dos mais perversos hoje, é o sistema hoje implantado neste mundo, porque é um sistema diabólico. E nunca esqueça, amada igreja, que nós ainda não estamos nos céus. Nós estamos lutando pela nossa fé para chegar aos céus. E tudo depende daqui, da nossa crença, de nós estarmos olhando para a cruz. E nós temos que ter o cuidado para que a nossa fé não seja contaminada pelos costumes desse sistema maligno. E a tendência desse sistema maligno, amada igreja, é adentrar e penetrar ao nosso coração. Que as culturas adentrem a nossa vida, adentrem a igreja do Senhor. Porque por trás deste Baal, que representava a figura de Satanás naquela época, com seus 450 adoradores, que eram os profetas, felizmente Elias, ou Acabe, ele traz para o povo de Israel esses costumes terríveis. E aquilo indignou a Deus. Imagina dos céus Deus vindo no meio do povo de Israel, amada igreja. O povo esquecendo dele e adorando outros deuses. Isto provoca uma ira de Deus. A palavra diz que a ira do Senhor se manifesta dos céus. Não se engane. A ira de Deus se manifesta dos céus. Deus é bom, misericordioso, mas nós esquecemos a ira de Deus, que pode estar sendo provocada, e cuidado com isso. Em alguns aspectos, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. É tanto que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele não quer dividir, como diz a própria Bíblia, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer ser adorado. E quando a pessoa passa a adorar a não ser a Deus, ele está provocando uma ira de Deus. E a ira de Deus vem sobre aquela nação. O que Deus faz? Deus envia o teu servo Elias para confrontar com os 450 profetas de Baal. Igreja, eu fico imaginando o próprio Elias enviado por Deus para confrontar o rei Acabe. E ele lançou um desafio. Disse a Acabe: se o seu Deus, ele é verdadeiro,
Vamos fazer o seguinte, você vai convocar os 450 profetas de Baal. E eu vou ficar só. Os 450 representando Baal e eu só representando a Deus. E vamos fazer um desafio aqui. De um lado estava o povo de Israel. Do outro lado estava todo um povo contaminado já pela cultura sidônica. Imagina se naquela época houvesse uma televisão. De um lado você vê o povo de Deus, do outro lado você vê aquele povo representando o povo das trevas, 450 profetas. O que fez ali o desafio? Vamos pegar os bezerros, pegar a lenha, fogueira, quebra tudo isso aí, coloca as carnes desses animais em cima. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer cortar a terra em círculo, encher de água. A gente vai clamar. O Deus verdadeiro vai responder a oração. E a oração será respondida com fogo. Como vocês são muitos, comece vocês a clamar o Deus de vocês, Baal. Havia um duelo entre Deus e Satanás. Pode falar. Ainda que o diabo, que tem um poder limitado, fosse para provocar um fogo ali, mas aquele fogo não tinha como ainda lamber a água. Que o diabo não poderia responder uma oração dessa. O fogo que poderia mandar era para destruir tudo. E jamais o diabo poderia dar uma resposta, porque era um duelo ali. O Deus verdadeiro. Se Baal é Deus, ele vai enviar fogo. Mas se Deus é Deus, ele vai enviar fogo. Eu quero dizer, amada igreja, que nunca façam como muitos crentes fazem, desafiar Deus. Eu já vi pregadores falar assim: ó, e coloque Deus na parede, né? Cobre dele. O que provoca Deus na nossa vida para uma resposta é o nosso aquebrantamento diante do Senhor. É o nosso reconhecimento que nós somos tão frágeis, nós dependemos exclusivamente do Senhor. E reconhecer que as nossas forças são inúteis, mas que a força de Deus dentro de nós, ela é capaz de todas as coisas. Elias disse para Acabe: Acabe, vocês são muitos, então diz para os seus profetas do engano aí, clama esse Deus aí, eu quero ver. Quantas das vezes nós somos confrontados a duelos, a desafios. E são nesses desafios que Deus nos aguarda até onde nós iremos confiar nele. Como é que nós iremos agir diante de determinadas situações? Ou simplesmente nós abrimos a boca para dizer que nós confiamos em Deus e na hora a gente falha. A Bíblia diz que aqueles 450 profetas, eles clamavam tanto. Já entraram pela tarde. O sacrifício deles e a crença deles em Baal era tão grande que a Bíblia diz que eles pegaram pedras e começaram a se cortar. Baal, desce fogo, Baal. Baal, Baal. Não podia responder. E todos eles sacrificaram, se cortaram. Estavam exaustos de clamar a um Deus que não pode dar resposta. E quando Elias, ele abre a sua boca e diz: Deus, responde a minha oração com fogo.
E mais interessante, que antes que uma intervenção de Deus viesse a acontecer, o que fez Elias? Convocou o povo, antes de tudo isso. Está lá no versículo 18, 30, só voltar uma página, depois vamos voltar para o capítulo 19. Antes que um milagre aconteça, o milagre de Deus, ou a intervenção do Senhor não acontece, amada igreja, sem que antes nós olhamos para dentro de nós e consertamos o nosso altar. O altar é a nossa vida, é o nosso coração. Elias olha para o povo e diz assim, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, olha a autoridade de Elias. Elias estava sabendo que estava prestes a ir a um duelo, a um confronto, mas ele precisaria que o povo que estava ali se chegasse a Deus. Então Elias diz a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava o quê? O altar do Senhor estava o quê? O altar simboliza o nosso coração. O altar simboliza o coração de cada um de nós. O lugar que Deus recebe adoração, este lugar chama-se o altar. Lugar de adoração, lugar de reverência. E este local é a nossa vida. Igreja, não existe Deus receber um sacrifício, responder uma oração. Não existe Deus, ele se manifestar, amada igreja, sem que antes o altar não seja consertado. E a preocupação de Davi era essa. Ei, povo, chegue-se a mim, olhe para mim. Olhe para mim vocês. Conserte o altar. A ordem era consertar o quê? O altar é o nosso coração. É esse coração que ninguém vê a não ser Deus. É este altar que muitas das vezes nem nós mesmos conhecemos ele aqui dentro. Talvez um altar desconcertado. A gente quer ver o agir de Deus do nosso jeito. A gente quer ouvir a resposta de Deus com o altar desconcertado. É dar tapa em ponta de faca. É estar dentro de uma igreja, envelhecer dentro de uma igreja e não ver os feitos de Deus na nossa vida. Deus, ele é limpo. Deus, ele é luz. A palavra do Senhor diz que o caminho do Senhor, ele é santo. E o imundo não pode passar por ele. Igreja, Deus não pode contemplar o pecado. Deus não pode contemplar o pecado. O pecado é um chiqueiro. Imagine um chiqueiro de porco. Vocês teriam a coragem de botar a sua melhor roupa antes de ir a um evento, ir num chiqueiro tomar um banho, se lambuzar naquela lama podre? Não tem como, igreja. Porque o lugar é imundo. O lugar fede. Antes que chegue no chiqueiro, o odor que está ali forte já lhe causa estranheza, repúdio. Jamais você tem como ali, entre os porcos ali, se lambuzando, e você não tem como. Porque o lugar é imundo. A mesma coisa é o nosso coração, que representa o altar de adoração a Deus, quebrado, sujo. O pecado transforma o altar em um chiqueiro. E aí nós queremos convidar Deus para habitar dentro de nós. Ó Deus, habita em mim.
E Deus disse: não, conserte. Arranca esse chiqueiro daí dentro. Eu não posso habitar nesse chiqueiro. Então a preocupação de Elias era levar o povo a uma santificação. Porque a palavra diz: sem santificação nós não veremos. E a gente quer ver a Deus de qualquer forma. Eu só posso ver Deus. E você só pode ver Deus. Não é ver Deus na forma que Ele é. É ver a manifestação de Deus sobre o nosso altar. É quando há concertos. E Elias disse para o povo: chegai-vos a mim, olhe para mim, conserte o altar. E Elias tomou 12 pedras, as 12 pedras, cada pedra representando as 12 tribos de Israel. As 12 pedras representando os 12 discípulos do Senhor. As 12 pedras representando a igreja do Senhor. Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo a Israel: será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Lembre-se de uma coisa: o que foi que ele colocou em cima da lenha? Uma galinha? Um porco? O bezerro. O bezerro representando, sabe quem? Jesus. Aquele bezerro estava representando Jesus sobre aquela lenha. Aquela lenha, amada igreja, que seria transformado em fogo, representando o sacrifício. Olha que o Antigo Testamento estava sempre apontando a cruz. Era uma preparação para a cruz. E quando pegaram a lenha, pegaram o bezerro, cavaram ali. No versículo 34, disse-lhe: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isso segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse: ainda fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Molharam o quê? E uma lenha molhada para pegar fogo. É só o milagre de Deus. Como é que você vai tocar fogo em uma lenha molhada, encharcada? Pegue um fósforo, joga álcool lá, uma lenha toda molhada para tu ver uma coisa. Essas atitudes dificultavam mais a razoabilidade, as questões humanas. Como pode uma lenha molhada pegar fogo? Os pedaços do bezerro estavam ali em cima da lenha. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta e manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. O que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó ainda lambeu a água, como estava o rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre o seu rosto, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas e Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias o fez, desceu o ribeiro de Quizon, e ali os matou. 450 profetas foram mortos.
O sacrifício e a resposta de Deus veio antes, ou veio depois de um concerto do povo com Deus. Muitas das vezes nós queremos ver a ação de Deus sobre a nossa vida, e a gente não quer preparar o nosso coração, trabalhar o nosso coração. Por isso que diz a Bíblia, tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida. Olha que eu tenho batido nessa tecla. O nosso coração é a nossa vida, igreja. Guarde a vida, protege ela, seja o vigia dela. Não permita que nada entre no teu coração. Não permita que essas práticas, que a sujeira, seja lá fofoca, seja lá o que for, não permita estar no seu coração. Esse chiqueiro não pode estar no meu coração. Deus não pode habitar em um chiqueiro, morar dentro de um chiqueiro. Mas o homem insiste. Deus habita dentro de mim. Não, eu não posso. Eu não posso contemplar sujeira. Todos nós sabemos que tipo de chiqueiro está dentro de nós. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos que tipo de chiqueiro está dentro de nós. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. De que se queixará o homem? Eu vou reclamar da minha vida aqui, a minha esposa, meus filhos, a vocês. Eu estava ontem, teve um evento ontem com os pastores, começou 2 da tarde e terminou 10 horas da noite. Ali no hotel. Mas foi uma palestra maravilhosa, palestras financeiras, né, preparar como cuidar das finanças da igreja, como se cuidar emocionalmente, né? Falou sobre a depressão, falou sobre os isolamentos de cada um. Olha, foi muita, mas eram pessoas preparadas, eram psicólogos, psicanalistas, doutores, pastores, né? Tudo na área pastor mesmo. Eu estava passando a observar uma coisa. O que tem levado a cada ser humano a estar vazio? Por que tantos crentes vazios? Eu não entendo por que, como foi falado, o número de suicídio entre pastores. Uma média de 15 suicídios ano. Eu não entendo por que um pastor está lá com sua esposa, com seus filhos, uma igreja grande, tá, até famoso, e de repente encontrar um desses pendurado por uma corda no pescoço. Existe uma linha de pensamento dentro da linha teológica que uma pessoa que comete um suicídio, como um pastor, como os irmãos, ou que estão em depressão, ou que tem transtorno bipolar, ou que tem, sabe, que isso é tudo provocado por uma questão emocional e que precisa ser tratados. E aí eu vi uma pessoa, um pastor de renome, dizer o seguinte: quando eu chego na igreja, que eu estou fugindo de problema, o negócio é fugir de problema. Quando eu vejo a situação do irmão, que é muito grave, que está a questão emocional lá em cima, eu tenho um amigo de confiança que é um psicólogo ou um psiquiatra. Eu envio para que seja tratado por lá. E agora? É como se a cada dia estão desconhecendo o campo espiritual, introduzindo dentro do conceito chamado igreja as palestras de autoajuda, as palestras de regressão. Não, mas isso aí foram marcas
da infância. Isso é o gatilho, né? Chama de gatilho. Aí você teve um trauma lá da infância e de repente esse gatilho, tá! E você volta tudo de novo. Sabe, eu não entendo. Eu queria entender isso. A palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo. Se todos os crentes, as primeiras dificuldades que ele enfrentar, e for só confiar em um psicólogo, em um psiquiatra, eu não quero dizer que não tem que ir para um psiquiatra, são homens formados, né, instituídos, para ajudar realmente as questões emocionais. Eu sei que tem ajudado muita gente. Mas eu quero te falar, igreja, que problema de ordem espiritual é tratado com a vida em Cristo. Então vamos ter que pegar a Bíblia e deixar de lado. Esqueça isso aqui. Todos nós temos conflitos. Eu quero te mostrar, igreja, que o profeta Elias, ele tem força para enfrentar os 450 profetas de Baal, está ali. Mas o que acontece quando Acabe vê todos os seus profetas mortos? A raiva, o ódio. Ele vai e comenta isso com a esposa, com a Jezabel. E a informação que Acabe leva para Jezabel, aquela mulher ímpia, endemoniada, quando ela recebe esta informação, ela é tomada pelo ódio tão grande, que no capítulo 19, ainda de 1 Reis, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Ela soube. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outros tanto, se der certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, e foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então, quando Elias ouve o mensageiro do diabo, o mensageiro de Satanás, o mensageiro de Jezabel, quando ele soube, a primeira atitude de Elias foi fugir. E a Bíblia diz que ele foi por um caminho de um dia, mais ou menos 30 a 40 quilômetros de distância. E este homem que enfrentou os 450 profetas de Baal, este homem que pediu ao povo que consertasse o altar, este homem que viu o fogo de Deus descer, agora ele foge de uma mulher. E o pior, lá na frente, ele fez igual a Jonas fez. O versículo 9 do 19. E ali entrou numa caverna e passou ali o quê? A noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares e mataram os profetas à espada. E só eu fiquei a buscar minha vida para me tirarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Elias agora está dentro de uma caverna, escondido, sozinho, solitário, e agora pedindo a morte. O perigo, amada igreja, é do isolamento. O perigo quando vocês estão passando um problema e vocês não conversam, não pedem ajuda. Esta caverna é muito perigosa. Deus sabia que se Elias permanecesse dentro daquela caverna,
poderia acontecer coisas piores. E a voz do Senhor veio a ele: vem para fora, Elias. Elias fez o que Jonas fez. Quando Jonas ouviu a voz do Senhor, a palavra diz que ele se levanta, eis-me aqui, mas não para obedecer a Deus, mas para desobedecer a Deus. Deus manda ele para um lugar, ele vai para o outro. Mas por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque sabia que os ninivitas eram maus, eram povos de guerra que não tinha dó de ninguém. E aquele povo fez muito mal ao povo de Israel. Isso criou no coração de Jonas uma raiva muito grande, que não desejaria aquele povo ser salvo, ser destruído, mortos. A ira do coração de Jonas. Foi por isso que ele não foi a Nínive. Jonas carregava no seu coração uma diferença. Eu não quero que aquele povo se salve. Eu não gosto daquele povo. Aquele povo fez muito mal à minha nação. Olha o coração de Jonas como é que está. Ouve a palavra de Deus, eis-me aqui, mas não para obedecer, mas para desobedecer, fugir. O que levou Jonas a fugir foi algo que ele tinha no coração contra os ninivitas. Ele sabia, se a mensagem do Senhor chegasse em Nínive, o povo ia se converter, e ele não queria que o povo se convertesse. Ele guardava no seu coração algo que, para isso ser desgrudado do coração dele, foi, se necessário, ele passar pelo que ele passou. Igreja, tem coisas no nosso coração que, para ser desgrudado, a dor é essencial. A perda é essencial. Ninguém se converte a Deus porque as coisas estão tudo bem. Pelo contrário, quando está tudo bem, se afasta mais de Deus. O que Deus faz? Deus permite uma situação. Como o coração está endurecido, como é que Deus vai fazer com que esse coração seja quebrantado? Permitindo uma situação, a pessoa buscar socorro de Deus. E muitos vão buscar socorro quando a sua saúde foi embora, quando o ente querido foi embora, quando se perde tudo, quando as forças já não tem mais, a ficha cai. Olha para um lado, olha para o outro e diz: Deus. Imagine que Deus olha e disse: agora, eis-me aqui. Eis-me aqui, filho. O que é que você quer que eu faça? Deus. Imagine se Deus falasse: você teve que perder tudo para vir buscar. Você esperou a dor chegar para me buscar. Poderia muito bem, antes da dor chegar, da morte chegar, de algum ente querido, de algo acontecer, de tragédias, de uma série de coisas. Não seria bom você chegar? Mas Deus tinha que tratar com o coração de Jonas. A ordem do Senhor era ir a Nínive, porque Deus tinha um propósito em Nínive. E olhando do céu para Israel, só tinha um homem que Deus podia contar: Jonas. Um homem com diferenças. Um homem que desobediente. Um homem cheio de orgulho, que só pensava em si. Isso é você que eu quero, Jonas. É você que eu quero. Você vai? Eu vou, Senhor. Então tá bom, vai lá. Desceu para o porto. Desceu para o... Interessante que a história de Jonas só é descer agora. Jonas desce para o porto. Desce para o fundo do navio. E desce para Jope. Vai para Jope. A desobediência no coração de um ser humano leva o ser humano a descer. Não tem como subir. Desce tudo. É como um paraquedista pular de um avião e o paraquedas não abre. Ele só desce, desce.
Quanto mais se aproxima da terra, do chão, mais veloz ele vem. O que Deus fez? Mandou uma tempestadezinha. O navio está lá, afunda, mas não afunda. A desobediência de Jonas levou toda uma tripulação a risco de morte. Está vendo aí? A desobediência no coração de um homem de Deus estava levando toda uma tripulação a risco de morte. Olha o prejuízo que causou nos tripulantes a desobediência de Jonas. Pegaram todos os seus pertences, as farinhas, o arroz, todos os mantimentos, toda a carga. Porque o navio estava afundando. Digo, olha, vamos jogar os nossos pertences, tudo que nós temos, atira no mar para o navio ver se flutua mais, porque olha o prejuízo que já está dando ali nos tripulantes. E a única solução para Jonas é quando encontraram ele no porão do navio. O pau estava quebrando e Jonas estava dormindo. E às vezes a nossa vida é assim. O cacete está descendo o lombo. O diabo está ali. E espiritualmente, a gente está dormindo. A gente não tem noção do que está acontecendo em volta de nós no mundo espiritual. O que é que o diabo está planejando? Fazer eu parar. Fazer eu desistir. Criar autoconfiança dentro de nós. Até onde nós? Quando encontraram Jonas, olha o que Jonas faz. Me lance no mar. Vai ser a única forma de ser salvo aqui. Vocês se salvarem. Ele poderia se arrepender diante do Senhor. Mas ele preferiu a morte. Eu prefiro morrer, mas eu não vou lá. Se lançar no mar, igreja, é o suicídio. O mar estava bravo, tempestade, né? Ao ponto de quase partir no meio a embarcação. Imagina agora pular dentro d'água. Era o suicídio. Então ele pede a própria morte. Mas eu não quero ir lá. Tá bom. Ele ainda continuou com o coração o quê? Disse, Jonas, se a tempestade, se os fortes ventos, as ondas fortes, não é o suficiente para quebrantar seu coração, para aí. Eu tenho uma segunda etapa para você. Eu vou mandar um grande peixe te engolir. E tu vai passar 3 dias e 3 noites lá dentro do vento do peixe, na barriga. Só isso. Eu quero ver se 3 dias, dentro de um vento do peixe, o estômago de um peixe lá, eu quero ver. E a Bíblia diz que aquelas águas, né, que o peixe grande engolia, aí enrolava a cabeça de Jonas lá dentro. Imagina o sufoco, 3 dias e 3 noites ali, para uma eternidade para ele. E foi lá onde ele orou. Ele esperou descer às profundezas do mar, dentro da boca de um peixe, para ele clamar a Deus. Por que não clamou logo em cima? Deus já tinha dado sinal para ele, olha, o negócio aí é tempestade. Ele não acorda. Às vezes é assim, Deus permite situações, dando toque para nós, pare aí, e a gente não quer parar. Quer continuar mais? Então tá bom. Vou mandar mais outra pancada. Pá! Ah, não é o suficiente, mais outra. Eu quero ver até onde você vai aguentar. É aonde, igreja, que às vezes o ser humano chega em situações que só Deus em nossa vida. Duro é recalcitar contra os aguilhões. Quem pode, Senhor, né? Quem pode? Então, como nós somos teimosos? A gente sabe que tem algo para consertar nesse altar, a gente não quer consertar. Mas Deus tem um propósito na sua vida. De uma forma ou de outra, porque é um chamado do Senhor. Foi Ele quem escolheu a nós. O mínimo que vai acontecer é morrer sofrendo, mas a nossa alma ser salva. Mas o corpo vai padecer muito. E a gente padece com o nosso corpo no dia a dia por questões de não consertar o quê? O altar. O pior, essa falta de conserto vai trazer consequência para pessoas que estão ao nosso lado.
Se a pessoa está carregando uma tonelada de peso, bota mais outra. Se está difícil com o peso dele carregar, imagine dos outros. É por isso que às vezes a gente vai dar o jeitinho brasileiro, né? A gente age muito com sentimento humano, né? Sentimento de mãe, de pai. Achando que está ajudando, está prejudicando. Ah, porque essa semana peguei Yasmin, mas eu dei foi de cinto mesmo. Aí a menina, não era para bater no aí. Deixa eu conversar com a menina aqui. Porque muitas das vezes tem que ir à igreja. Tem hora que você tem que dar um freio. Tem hora que tem que dar um freio. Disciplina. Tome mais aí uns dias de castigo aí. Nada de televisão celular, vai estudar, só isso. Nunca vi uma filha falar mais alto que o pai, gritar. Parei, que negócio é esse? Tame nas pernas, aprender. Mas às vezes a gente dá essas disciplinas, mas dói de nós. Sabe, dói, a gente não quer isso. Aí dá uma vontade, você chega lá, dá um abraço. Não, mas não. Dói, sabe? A gente bater no filho. Dói, Jackson. Mas é necessário, gente. É necessário. Porque você deixa de formar um caráter na criança. Aí se você quiser tentar formar o caráter na criança quando elas crescerem, já era. Mas tem hora que você tem que ter a figura da mãe mesmo. Na hora de conversar, conversar. Patrícia, não converse muito. Fique bebê o tempo todo. Calma. Fala umas 2 vezes, firme e pronto, deixa lá. Eu disse, olha, se você gritar mais uma vez, você está pedindo para apanhar. Eu não quero te bater. Pronto. Agora você vai querer tomar uma cindada. Pá, nas pernas. Se der mais um pio, vai ser a segunda mais forte ainda. A terceira mais forte ainda. Você vai parar. Aí ficou em silênciozinho ali. Pronto. Aí quando a mãe chegou, falei o quê? Eu vim pra cá. Mas aquilo dói no coração, sabe? Você não quer fazer isso. Mas é necessário. A criança, ela já começa a desenvolver uma natureza pecaminosa. Que é a natureza humana. Uma criancinha, na hora da raiva, se ela tivesse a tua força, o teu peso, o teu tamanho, ela esgana em cima de você. Aí dá saudade daqueles tempos nós que fomos criados, né? Acaba. Mas justamente, você pai e mãe, quando você briga com o teu marido porque deu o exemplo pro seu filho ou o marido, você está tirando autoridade. Aquela criança está criando massa. E acabou. Mãe, pai, bateu porque você mereceu. E pronto. Diga assim mesmo. Aí depois muito choro lá e vem, abraça, me perdoe. Aí é outro choro de tanto perdão. E as meninas, ela estava fazendo aqui uma coreografia, é coisa dela, a gente não ensina não. Aí fica a tarde todinha lá, na televisão e para lá. Aí para aplicar aqui de novo. Quando ela está aqui fazendo a coreografia, ela se sentiu que está fazendo errado e não estava bem. Aí entra em desespero, vai chorar. Por quê? Porque eu não fiz o melhor, porque não deu certo. É uma característica de cada pessoa desenvolve isso, né? Aí chora desesperadamente. Parece que até que é porque foi queria fazer o melhor, mas não conseguiu. Aí entra em desespero. Aí tem que ter muita conversa. Igreja, nosso coração engana muito. Há muitas coisas que a gente acha que está certo e está tudo errado. Aí Jonas achava que estava... Olha aí, meu filho. O peixe engole. E onde é que aquele grande peixe leva Jonas e vomita ele lá? Em Nínive.
Poderia chegar lá todo cheirosinho, arrumadinho, não era? Tranquilo, tá? Chegou lá cheio de... Foi vomitado, foi o vômito da baleia, para lá. Mas foi. 120 mil pessoas. Toda a população se converteu com a pregação de Jonas. Quando Jonas olha para os ninivitas que se converteram tudo ao Senhor, ele fica desgostoso, vai para debaixo de um zimbro, né, que é tipo um cedro, uma árvore frondosa, e vai lá dizer: Deus, não foi isso que eu disse lá ainda lá em Jope, lá. Se eu viesse para aqui e a misericórdia do Senhor alcançar, eu prefiro a morte, quero morrer. Aí Deus, com misericórdia, faz com que uma bobroeira, né, uma árvore lá, as folhas, para que o sol não queimasse ele. Ele está tão acostumado ali, aquela sombra gostosa. Aí Deus permite uma lagarta ir lá e come lá as folhas, o sol começa a queimar e ele começa a reclamar com Deus. O nosso coração é terrível. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Como pode Elias ver uma intervenção dos céus e agora uma ameaça é o suficiente para destruir a vida de um homem? Um homem que enfrenta 450 profetas de Baal agora corre de uma mulher endemoniada e perturbada. Às vezes nós somos assim. A gente já venceu tantas lutas. Oração, jejum, perseverança. Tantos levantes que aconteceu. Tantas pedras que foram atiradas.